talentos, todos nós temos, queridos, dons, fomos chamados para fazer alguma coisa. E quando você começa um relacionamento de intimidade com Deus, você começa a se achar naquilo que Ele te chamou. E aí você não se importa mais com aquilo que você é bom comparando com o outro. Porque quando você se encontra nele, você sabe que também é importante. Porque a referência não sou eu, não é o pastor, não é o músico, é Ele. Então quando nós entendemos que Ele que nos chamou, e que o que nós fazemos é para a glorificação do nome dEle, e que somos importantes nele, não importa se o outro faz isso bem ou o outro não faz. O importante é que eu estou nele, e eu estou caminhando com Ele, e eu estou fazendo segundo a vontade dEle. Amém? Glórias a Ti. Queridos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Isso é um versículo que às vezes está nos carros, está nas placas de caminhão, de vários lugares, dos calendários. E às vezes a gente diz isso várias vezes, e às vezes quando nós dizemos muitas vezes, igual eu acabei de falar, alguma coisa ela acaba às vezes perdendo o valor, o significado. Deus amou a mim e a você de tal maneira que deu seu filho para morrer por mim e por você. Isso em João 3,16. Lá em João 15,16 vai dizer também que não foi eu que escolhi a Ele, foi Ele que me escolheu. Foi Ele que escolheu a vós. Então você já sabe que Ele morreu por você, você já sabe que Ele escolheu a você. Se nós formos considerar a analogia que a Bíblia traz de que Ele é o noivo e de que nós somos a noiva, se você analisar toda a história que está na Bíblia, resumindo, o noivo já disse sim para a noiva. Mas e nós como noiva, já disse sim para o noivo? Você já disse sim para o seu noivo? Será que nós já dissemos sim? Será que todos os dias as nossas atitudes comprovam que nós continuamos dizendo sim? Porque Jesus todos os dias Ele faz ao cuidar da gente dizendo: olha, eu continuo dizendo sim para o nosso matrimônio, que um dia eu vou te buscar. Eu continuo dizendo sim, eu continuo cuidando de você. Eu não te abandonei, eu não desisti de você. Pode passar o que passar, mas eu continuo dizendo sim. Eu continuo honrando a minha palavra. E aí eu te convido a ler ou a ouvir este versículo que normalmente a gente só lê no final. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Não deixe para se examinar só no dia da ceia, queridos. Não deixe para ler esse versículo só no dia de hoje. Esta palavra ela tem que ser constante todos os dias. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E se hoje você deixou para esse momento para se examinar, então já antecipe, comece a se examinar. Faça um balancete da sua vida. Será que daria um saldo positivo ou negativo hoje, diante daquilo que nós nos propomos a fazer? Se Cristo hoje fosse fazer um checklist, falar assim: olha, Fábio, vem aqui hoje, vamos ter um feedback. E Cristo tivesse com a prancheta lá com todas as promessas que eu fiz, e Ele começava a ticar: bom, aquele dia você falou isso, isso você não fez, isso você não fez, isso você não fez, isso você esqueceu, isso você desistiu. Mas ao mesmo tempo Ele mostra o checklist dele. Eu falei que ia cuidar, eu cuidei. Eu falei que ia te sustentar, te sustentei. Eu falei que ia te guardar, te guardei. Eu falei que ia estar com você e ainda estou. Se for um relacionamento à base de troca, nós sempre vamos perder. Porque eu não tenho coragem de dar o meu filho. Mas Jesus teve, Deus teve e entregou Jesus para nós. Eu não preciso esperar a ceia para me analisar. Eu tenho que me analisar todos os dias em Cristo Jesus e saber como eu estou, queridos. Deixa eu já adiantar, alguns aqui sabem, outros não. Os nossos pastores, Daniel e a Carla, eles estão viajando, estão descansando um pouco e também estão fazendo a obra lá, né? Por isso essa semana eles não estarão aqui conosco, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, verso 16 e 17.
Mateus capítulo 9, verso 16 e 17. Todos acharam? Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Então todos acharam. E diz assim: e quem remendaria uma roupa velha com um pano novo? O remendo rasgaria a roupa e tornaria o buraco ainda maior. E quem usaria vasilhas de couro velhas para guardar o vinho novo? Ou odres? Pois as vasilhas velhas arrebentariam com a pressão, e o vinho se derramaria e as vasilhas se estragariam. Para guardar o vinho novo só se usa vasilhas novas. Desta maneira ambos se conservam. É uma passagem bem conhecida. E eu queria te dizer que quem aqui tem vontade de ter alguma coisa nova? Um carro novo, uma vida nova, um emprego novo, uma família nova, não de novas pessoas, mas de um novo jeito de viver, de ser, uma postura nova, uma postura diferente. Tudo de novo que você deseja, aquilo que você mais almeja, aquilo que você mais imagina que possa ser melhor para a sua vida, não se compara com o novo de Deus. Não se compara com o novo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Mas para que isso chegue, é preciso que nós tenhamos uma mente nova também. Porque não dá mais para querer o novo de Deus com um pensamento de velho homem. Não dá mais para querer o novo de Deus ainda com atitudes de velho homem. Não dá mais, queridos, para querer fazer recortes. Todos aqui acredito que estão minimamente com uma roupa ou super nova ou quase nova. Talvez ali das roupas que chegam para o sermão, chegam algumas roupas que têm alguns rasgados. Qual é a lógica de nós aqui recortarmos essa roupa nova e costurar aquela outra roupa? É mais fácil dar a roupa inteira nova. Nós somos nova criatura, nós somos uma nova expressão daquilo que Jesus quer que nós sejamos aqui na terra. O velho homem, nós teimamos em querer continuar com alguns costumes, com algumas coisas, com algumas atitudes. E como é difícil às vezes largar alguns costumes, algumas coisas, né, que parece que estão tão enraizadas na gente. E aí às vezes a gente tem dificuldade de lidar com o novo, com a mudança. Mas em alguns casos também não é nem a dificuldade de lidar com o novo, porque o novo às vezes é bom, traz alegria, novidade. Às vezes a dificuldade é largar o velho mesmo. Na passagem que Ló é avisado que as cidades iriam ser destruídas, a Bíblia é bem clara e diz que os anjos visitaram ali e falaram: olha, vai embora, vai, porque vai ser tudo destruído aqui. E aí tem um versículo que é interessante, que fala assim, que os anjos apertaram eles. Em outras traduções, colocaram eles para correr, literalmente. Porque mesmo eles sabendo que ia ser tudo destruído, que não tinha mais nada, ele não conseguia tomar atitude e sair dali. E às vezes nós estamos assim, diante de algumas coisas. O Senhor já avisou, já falou, já mostrou, já desenhou, e a gente não consegue largar algumas coisas. E às vezes aquele novo de Deus só vai chegar para as nossas vidas quando nós conseguimos largar isso. E aí a gente vai se tornando acumuladores. Existem pessoas que têm esse distúrbio, chamado síndrome de Diógenes, um filósofo antigo que viveu a mendigar a rua. E pessoas vão juntando lixo, vão juntando coisas, lixos sentimentais. Quem aqui nunca juntou algumas coisas lá no quartinho, que alguém chega da casa e fala assim: por favor, joga isso fora. Você nem lembrava que tinha aquilo. E aí quando a pessoa fala assim, joga isso fora, não, deixa aí, porque um dia eu vou usar. Nunca vai usar. E você está lá, não, um dia eu vou usar. Eu mesmo devo ter umas 2 caixas nesse sentido em casa lá, que eu nunca vou usar. E aí os anjos empurraram, ele falou assim: meu filho, vai embora daqui, some daqui, porque aqui vai ser destruído. Mude os seus hábitos. Mude os seus hábitos. Proponha-se a fazer e a cumprir metas. Mas não vai me fazer uma coisa absurda para você se frustrar e não conseguir. Eu sei fazer alguns acordes, toco um pouco de violão, já me atrevi a ensinar algumas pessoas, e até certo ponto deu certo. E algumas pessoas vinham falar assim: olha, cara, eu queria aprender a tocar. E eu falava: olha, 2 coisas: tempo e dedicação.
Você tem? Aí a pessoa já ficava assim, porque às vezes no afã de querer uma coisa nova, porque às vezes nós estamos com algum problema e nós queremos extravasar aquilo de alguma forma. E a melhor forma, queridos, de entender o seu problema de extravasar é em Cristo. Não é no lazer, não é na esposa, não é nos filhos. Isso são coisas que vão trazer um alívio momentâneo. Somente Cristo pode trazer um alívio eterno. Então corra para Cristo. E aí eu falava para essas pessoas, e aí elas já tomavam um choque. Por quê? Porque eu sei como é se frustrar. Porque às vezes a pessoa está depositando todas as suas fichas em fazer alguma coisa, em se sentir útil, em se sentir importante. Fala assim, não, eu vou aprender a tocar um instrumento. E aí passa 2 meses, com as primeiras dificuldades que vem, ela desiste. E aí ela vai pensar, poxa, mais uma vez, mais uma coisa na minha vida não deu certo. Mais uma vez eu tentei e não consegui. Então às vezes é melhor você já brecar no começo do que iludir a pessoa e que ela vai parar no meio do caminho. Mude os seus hábitos. Se proponha a metas alcançáveis, queridos. Aí a pessoa vem... Cadê? O Joel está por aí, né? O Joel é o nosso atleta master aqui, né? Então tem um monte aí caminhando com ele que já está quase ganhando dele. Aí eu olho lá o Joel postando e falo assim, rapaz, eu vou correr. Agora eu vou correr. Estou engessado, não faço nada, sedentário absoluto, e quero acompanhar o Joel numa corrida de 42 quilômetros. Como? Não, mas eu vou determinar. Eu tenho fé. E aqui eu abro um parênteses para contar um pequeno testemunho de uma pessoa muito próxima a mim, que decidiu tomar um rumo na sua vida e colocou data para isso. Se programou, comprou algumas coisas, e estava chegando a data daquele evento que ele programou, que é mudar a vida dele, e as coisas não estavam acontecendo. E as pessoas mais próximas a ele chegaram e falaram assim, rapaz, será que não é melhor você adiar? Não tem problema, né? Espera mais um pouco para que as coisas se concretizem. E aí ele disse, não, para que eu estou na igreja? Eu tenho fé. Mesmo que tudo isso esteja acontecendo, eu acredito que naquele dia Deus pode fazer um milagre e as coisas acontecerem. E aí você ouve isso, você se entristece, porque você vê que é uma fé não gerada realmente em Cristo, mas uma fé cega, achando que pelo fato de vir para a igreja você tem direito a alguma coisa. Pelo fato de você ler a palavra você tem direito a alguma coisa. Nós não temos direito a nada, a graça que nos alcançou. E aí passou que aquele evento que ele queria não aconteceu, ele se frustrou, ele se entristeceu. Mas aí ele remarcou, e está tudo correndo bem de acordo com o Senhor quer. E eu conversando com ele esses dias, ele me disse, Fábio, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi com tudo isso que eu posso ter a maior fé do mundo, mas mesmo assim ela não é maior que a vontade de Deus. Oh, queridos, isso é tão mágico, tão profundo, tão lindo. Você chegar a esse entendimento que não importa o que você faça, não importa o tamanho da sua fé, nada é maior do que a vontade do Pai na sua vida. E às vezes nós precisamos nos frustrar para aprender algumas coisas. Então convide Cristo para o seu dia a dia, convide Cristo para as suas metas, para os seus objetivos. Nós temos um péssimo costume de quando nós vamos ao médico, recebe um diagnóstico, você recebe lá o tratamento. Suponhamos que é uma infecção de garganta, e aí você tem que tomar lá uma amoxicilina por 7 dias, no mínimo. E aí você vai e toma por 3 dias. Os sintomas, muito provavelmente, já sumiram, sua garganta já está normal. E aí você para o tratamento, você não toma mais. Aí acontece isso 2, 3 vezes, 4 vezes. Quando você tiver uma infecção novamente, o médico vai ter que entrar com um medicamento muito mais forte, muito mais invasivo, muito mais danoso ao seu organismo, porque o seu organismo já se adaptou ao antigo medicamento, porque você, todas as vezes que tinha um tratamento, você interrompia. E caminhar com Cristo é isso. Nós caminhamos 1 mês, 2 meses, 10 anos, e alguns sintomas sumiram. E aí às vezes a gente para o tratamento. Às vezes a gente para de buscar, a gente para de servir, às vezes a gente para de ser sincero. Mas aquilo não foi curado ainda, só alguns sintomas que sumiram. Então continue caminhando com Cristo. Seja uma mente renovada, seja um odre novo, seja uma roupa nova.
Porque fazer com que os sintomas saiam, em pouco tempo isso pode acontecer, mas a cura genuína é uma caminhada longa com Cristo. Aí fala, mas Deus pode me curar instantaneamente? Pode, eu não duvido disso. Quantas vezes, queridos, no final do dia, nós olhamos e falamos, Senhor. Às vezes nem falamos Senhor, analisamos o nosso dia, ou até mesmo durante o dia no emprego, onde a gente está, a gente fala, rapaz, eu estou precisando de uma dose de ânimo, precisando de uma dose de força, estou precisando de uma dose de alegria, de uma dose de alguma coisa, como se fosse tomar um comprimido e tudo se resolvesse. Existe um louvor muito antigo mesmo, talvez aqui a maioria não conheça, mas é interessante o que ele diz, porque quando nós pensamos nisso, eu lembro desse louvor, que ele diz assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem o meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem o meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ele resolve tudo na minha e na sua vida. A dose que você precisa é uma dose a mais de palavra, uma dose a mais de intimidade, uma dose mais dele. Não é uma dose a mais do mer, não é uma dose a mais do seu serviço, não é mais uma dose de nada, é de Jesus, é de Cristo na sua vida. Teve gente que fechou o olho e foi longe agora, hein? Eu acho que muitos, assim como eu, ouvia isso quando criança. Então, queridos, pare de vir ao culto, pare de vir aqui só para fazer um recorte daquilo que você acha que é bom e tentar costurar no seu velho homem. A graça foi feita para nos cobrir por inteiro, não para a gente recortar alguns pedaços e querer costurar no nosso jeito de ser. A graça foi feita para nos cobrir por inteiro. Paremos de recortar a graça e costurar em nosso jeito de ser. Jesus morreu para muito mais do que aquilo que nós estamos deixando Ele fazer. Jesus morreu para nos transformar por inteiro, não para ficar... Às vezes nós encaramos a comunhão, a congregar aqui como um oásis no deserto. Às vezes pode ser um fôlego que você vai tomar assim, para você despertar e continuar caminhando. Mas Jesus não é um oásis. Jesus é a fonte da vida. Jesus é a água infinita, que não acaba nunca, que você toma e não tem mais sede. Não que você não precise mais, mas que vai ser constante. Ela não para de jorrar, por isso que você não tem mais sede. Não é que você não precisa, sede nós temos todos os dias, mas não dá conta de perceber, porque quando Jesus está em nós, Ele jorra todos os dias. Vinho novo em odres novos. A gente sabe a questão do odre, quando o vinho novo chega, o processo de fermentação, aquele odre, aquele couro, ele vai se esticar, ele vai ter aquela elasticidade. E aí depois, quando retira esse vinho, se você colocar um vinho novo novamente, ele não vai aguentar aquele processo, ele vai acabar estourando, então não dá mais para utilizá-lo. Por isso que nós temos que estar diante de Jesus, diante da igreja, diante de todos,
sempre em constante transformação, para que possamos estar colocados diante dele como odres novos, como roupa nova, para que o processo continue andando, queridos. Às vezes a gente analisa algumas coisas e não foi Jesus que abandonou, não foi Jesus que parou, foi a gente. A gente precisa começar a entender realmente todo esse processo, até que parte nós temos parcela de culpa. Quantas vezes a gente já ouviu isso e às vezes a gente esquece. Às vezes está Jesus de um lado, o diabo do outro, e os dois de braços cruzados, e você falando, culpando um ao outro, e os dois dando risada, falando assim: foi você, não foi nem eu nem ele. Nós criamos às vezes fantasmas, nós criamos tantas coisas às vezes na nossa cabeça, desnecessário. Eu sei que é difícil para mim, para você largar alguns costumes, eu sei que é difícil deixar algumas práticas, mas como nós acabamos de cantar, eu sou livre. E ser livre em Jesus não é fazer o que bem quer, é saber que tudo aquilo que os outros fazem, não preciso fazer. É saber que nele eu não tenho as obrigações que o mundo impõe. É saber que eu sou livre para caminhar de acordo com aquilo que ele fez e determinou para a minha vida. Amém? Então, amém. Vinho quer dizer alegria, alegria da salvação. Aí lá em Mateus também vai ter uma passagem de uma pequena parábola que diz que um comerciante de pérolas encontrou uma pérola preciosa, muito mais valiosa do que todas que ele tinha, e ele vendeu todas para comprar aquela única pedra. Tudo que nós temos, que nós achamos que tem valor, não se compara ao valor de Cristo nas nossas vidas. E o nosso entendimento tem que ser que, se for preciso, de tudo aquilo que eu acho que tem valor, eu tenho que abrir mão para ter apenas aquilo que é mais valioso, que é Cristo Jesus. E quando nós entendemos o valor real da presença, a presença de Cristo, quando nós entendemos o valor real da salvação, nós largamos tudo. Nada se torna mais importante. A nossa prioridade muda. É uma questão de entendimento, é uma questão automática, porque o meu tudo sem Deus é nada. E às vezes nós acreditamos realmente naquilo que nós nos propomos a fazer, nas nossas forças, nos nossos braços. Mas isso não é suficiente, querido, se Jesus não estiver no controle da nossa vida, se Jesus não estiver guiando os nossos passos. O vinho, para ele ficar bom, ele demora um tempo de curtir ali. E falando que Jesus é o vinho das nossas vidas, é a alegria das nossas vidas, quanto tempo será que eu já tenho deixado Jesus curtir aqui dentro, para que quando eu abrir a minha boca saia um perfeito louvor, saiam palavras de bem, como se eu estivesse dizendo: Jesus está curtindo aqui há um tempo, e quando eu for falar, vai sair o melhor vinho. O que você tem servido ao seu próximo? Ou será que Jesus entrou na sua vida e daqui a pouco você já tirou de novo? Não deu tempo ainda do processo de fermentar, surtir o efeito, para que quando eu e você nos colocarmos diante de qualquer situação, as pessoas olharem: esse é o melhor vinho que está sendo servido. E não vai ser por conta do Fábio, mas vai ser porque Jesus está em mim. Porque Jesus é a alegria, é a salvação, é o vinho novo que nós precisamos ter todos os dias. Tem o primeiro milagre que Jesus fez num casamento, transformou a água em vinho. E o vinho melhor foi servido por último. O vinho melhor foi servido por último para contestar um costume da época. Porque o pessoal servia primeiro o bom, para depois servir o mais ruinzinho. Porque como todo mundo já tinha tomado vários goles do melhor, não ia nem sentir, não ia nem perceber. E sabe o que é importante? Não é se o vinho bom vai ser servido no começo, no meio ou no fim. O importante é eu e você ter certeza que Jesus está na festa. E a nossa festa chamada vida, nós já convidamos Jesus realmente para participar dela? Parece que às vezes, querido, isso eu estou falando de mim, parece que quando eu começo a analisar a minha vida, a minha caminhada, eu sou meio preconceituoso. Parece que em algumas áreas da minha vida eu não tenho facilidade de convidar Jesus. Parece que é melhor convidar o meu melhor amigo, convidar o meu pai, convidar a minha família. Mas aí eu olho assim: não, Jesus, isso aqui deixa comigo, tá bom assim. E aí talvez Jesus olhe para mim e para você e fala: você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu. Mas o importante é saber que Jesus está na festa. E aí a gente entra em outras questões.
processo, como tem o vinho sendo processado para ficar na sua melhor qualidade. Isaías diz que é preciso saber, é preciso crer e é preciso entender. Aí às vezes a gente se pega falando assim, eu não estou entendendo isso. E às vezes a gente fala, poxa, isso é muito difícil de entender. Não é que é difícil entender, é que é um processo. Você ficou sabendo, aí você tem que crer. Só que você não crê e quer entender. Como eu vou entender que Jesus salva se eu não creio que Ele salva? Como eu vou entender que Jesus cura se eu não acredito que Ele cura? Como eu vou entender que Jesus é capaz de transformar a minha vida se eu não acredito? Às vezes não é a dificuldade de entendimento, falta crer, falta fé. Às vezes a gente fica pedindo milagre, sendo que o que falta é fé para a gente, não é milagre. E a gente tem que tomar cuidado também no que nós estamos pedindo. Uma vez nós conversando, né, Gisele? A gente falou sobre questão de milagre. Em toda a Bíblia eu vejo que quando aconteceu o milagre foi numa situação que não tinha mais nenhuma alternativa. Não existia mais nenhuma opção para aquilo mudar. E quando mudou, se caracterizou o milagre. E aí às vezes você está com uma dificuldade no seu serviço, uma dificuldade no seu relacionamento, uma dificuldade com o seu filho. Não estou dizendo que não seja séria, que não te preocupe, que não faça você perder o sono. Mas aí nós vamos orar e falamos, Senhor Jesus, faz um milagre na vida da minha esposa. Faz um milagre no meu casamento. Faz um milagre no meu emprego. Faz um milagre na vida do meu filho. Você entende que se Jesus aceitasse de primeira mão, todas as vezes, tudo que nós oramos, tudo que nós pedimos, o que seria das nossas vidas? É que nós não recebemos um feedback daquilo que Jesus já assinou, daquilo que Jesus já determinou, daquilo que nós pedimos. Mas pense, se uma situação, para que haja a caracterização de milagre, ela tem que estar no extremo, sem nenhuma opção. O seu casamento está nessa situação? O seu relacionamento está nessa situação? Não existe mais nenhuma saída para o seu relacionamento, não existe mais nenhuma saída para o seu projeto, para o seu emprego, para o seu filho. Será que nós em Cristo Jesus nos reposicionando, não haverá uma mudança de atitude nossa, uma mudança de postura, e as coisas também vão começar a se encaixar? Existia um moço lá na porta do templo Formosa, que era aleijado, e os discípulos passaram ali, vocês bem conhecem, e disse, olha, não tenho esmola, mas o que eu tenho de graça vos dou. A história daquele rapaz, ele vivia das esmolas, mas aconteceu um milagre na vida dele. E olha que interessante, ele não vai mais viver de esmolas. O milagre trouxe a responsabilidade que agora ele tem que trabalhar. Entende a questão de pedir um milagre para Jesus? É muito sério isso. É mais uma palavra que caiu no senso comum e a gente usa a torta direita sem saber o real significado disso. Ah, Senhor, faz um milagre. Aí às vezes Jesus disse, mas você pode fazer tanta coisa ainda, por que eu já tenho que fazer um milagre? Eu e você podemos fazer tanta coisa ainda e a gente já pede um milagre. É como se, é igual aquele dia que eu comentei. Às vezes a gente fala, está nas mãos de Deus. Não porque a gente acredita e está feliz e em paz que Jesus está cuidando disso. É porque a gente já desistiu. E aí a gente fala, está na mão de Deus. Como se tivesse jogado de escanteio, perdeu as esperanças. Temos que tomar cuidado com aquilo que nós já nos acostumamos a dizer. A Bíblia diz para a gente não falar o nome dele em vão. E às vezes a gente se pega fazendo tantas coisas. E aí eu fico pensando, quantas vezes Cristo já se entristeceu por conta das nossas falas, por conta do nosso posicionamento. Mas a graça veio para nos cobrir por inteiro. E ela continua nos cobrindo e dizendo, olha, você errou, mas tudo bem, se arrependa, seja sincero e continue a caminhada. Às vezes na questão do luto, quando a gente perde alguém, não só um ente querido, às vezes alguma coisa muito importante para a gente, o emprego, tem um processo de luto que a gente passa também, e varia de pessoa para pessoa. Tem gente que vai dar conta disso com 3 meses, 1 ano, tudo, mas às vezes a gente fica com o defunto lá a vida inteira. Enterra o que você já perdeu, levanta a cabeça e continua caminhando em nome de Jesus.
O que passou, passou, queridos. Vai servir de experiência, vai. Mas larga, o passado é feito para a gente olhar e ver de onde que Jesus nos tirou. E a gente consegue olhar para Ele e ver lá na frente aonde Ele vai nos levar. Então pare de pensar nessas coisas. Eu fiz isso, eu era assim. Acabou, em Jesus nós somos nova criatura. Nós somos odres novos. Vamos receber o novo de Jesus para caminhar, para olhar para frente. Quem já falou isso ou já ouviu? Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo. Com Jesus no barco vai tudo bem. Às vezes, né, irmão? Jesus andava por sobre as águas, Pedro foi ter com ele, depois ele subiu no barco e acalmou uma tempestade. Outra feita, Jesus atravessando para o outro lado, ele dormiu no barco e veio a tempestade. Mas com Jesus no barco não vai tudo bem? Como que tem tempestade no barco se Jesus está no barco? Dá um nó na nossa cabeça, né? Por quê? Porque a gente costuma repetir tudo que a gente ouve sem saber realmente o que está falando. Mas Atos 17, Bereanos, tudo que eu estou falando aqui, queridos, pode ser que esteja coisas que seja diferente para o seu entendimento. Vai pesquisar, vai olhar a Bíblia, falar, será que aquilo que o Fábio falou é verdade? Será que aquilo... Isso não é demérito, não é ruim, não. Faz a gente se aproximar de Cristo e entender verdadeiramente qual é o objetivo dele para as nossas vidas. Jesus estando no barco teve tempestade. E o que eu aprendo com isso? Que o importante não é saber onde Jesus está. Não importa se Jesus está no barco, está na praia, está na padaria, está na rua. O importante é eu saber se eu estou nele, porque aonde ele estiver eu estarei também. Pode ter tempestade, pode não ter, não importa onde ele estiver, o importante é que eu estou nele. Aleluia, Jesus. Estamos acabando já, queridos. Abra a Bíblia em Filipenses 4, versículo 8. Queridos, eu falo de Jesus assim, viu? Bem na manhã, para você pensar, para você refletir, para você entender. Para a gente se constranger com o amor e com a graça de Jesus. Achamos? Leiamos. 1, 2, 3. Todos? 1, 2, 3. Tudo que tiver dentro dessas características é o que nós devemos pensar, é o que nós devemos nos aproximar. Romanos 12 vai dizer lá que nós somos um sacrifício vivo e nós não devemos nos conformar com o mundo como ele está. Mas às vezes não é o mundo só lá fora, é o seu mundo também, é o seu mundo na sua mente, no seu coração. Então não se conforme da forma como que você está. Mas e o que isso implica, Fábio? O que pode acontecer? Pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas do céu, para que haja uma transformação. O meu mundinho ou o mundo lá fora, ele só vai ser transformado se a minha mente continuar se renovando todos os dias em Cristo Jesus. E como que eu faço para renovar a minha mente todos os dias em Cristo Jesus? Ouça Ele falar através da palavra. Ouça Ele falar através de tudo, querido. Quando a gente entende alguns conceitos, alguns preceitos de Cristo em nossas vidas, nós deixamos algumas coisas que nós chamamos de religiosidade e começamos a enxergar Jesus a partir desta porta para fora. Porque às vezes a gente se pega nesse clima, nesse momento, e quem nunca pensou, nunca desejou
falei assim, eu queria morar na igreja, mano. É tão bom. Lá eu esqueço de tudo, lá Jesus está lá. Quantas vezes a gente pensou erroneamente que Jesus só estava aqui, nessas 2 horas, nesses momentos. Mas esse entendimento veio para nos despertar e entender que nós estamos nele e ele está em nós, e estamos com ele em todos os lugares. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ele está com você. Então não pare por nada, não desista por nada. Quando vier um pensamento ruim na sua cabeça, que você fala, meu Deus, porque às vezes a gente fala assim, a gente quer ficar 2 horas orando para que Deus repreenda a tentação. A Bíblia diz que a gente tem que orar para não entrar em tentação. Quando você já está tentado, não é só a oração que vai resolver, querido. Se for igual, por exemplo, você não pode de maneira alguma comer uma torta de morango. E a sua vida de oração tem feito com que você se desvie de todas as padarias, você nunca mais viu uma torta de morango. E aí quando você chega em casa, alguém trouxe uma torta de morango. Você já viu a torta de morango, já aguçou na sua mente tudo o que representa para você aquela torta de morango. Não dá para você ir para o quarto e ficar 3 horas orando, Senhor Jesus, leva embora essa torta de morango, repreende essa torta de morango. Não dá. Quando der 3 horas de oração, você vai sair com mais vontade ainda de comer a torta de morango do que quando você entrou no quarto. Sai. Vai fazer outra coisa, vai louvar, vai ler a palavra, vai conversar com alguém, chama alguém no zap. Distrai a sua mente com as coisas que é lá de cima. Continua nessa analogia, vai na padaria e come uma torta de limão, pronto. Mas não dá, é esse sistema que a gente precisa quebrar. Eu não estou dizendo jamais que a oração não pode ser os efeitos quando um justo ora e clama a Deus. Mas existem coisas que é outros processos, querido. Continue orando para que não entremos em tentação. Mas quando a gente entrou, você tem que fugir. Aí fica do lado da torta de morango, Senhor Jesus, repreende, Pai. Se salivando. Não dá. Então, se em algum momento da sua vida, em qualquer área, você sentiu que entrou em tentação, foge. Não é vergonha fugir. Foge, corre. E se precisar correr muito, chama o Joel. Amém? Glórias a Jesus. Eu queria cantar com vocês uma canção bem conhecida.